Olá pessoal, então vamos aqui fazer a parte prática desse tópico aqui do curso, certo? Então a gente vai agora analisar a questão do Dockerfile, certo? Então só para fazer uma pequena revisão aqui com vocês no que a gente viu nessa parte do curso. Essa parte aqui eu não criei um slide para realmente fazer o negócio mais prático possível, mais hands-on possível, porque no final das contas o que todo mundo gosta é fazer as coisas na prática, correto? Então vamos lá. Então só para fazer uma pequena explicação aqui, para complementar um pouco o que foi escrito aqui. A anatomia de um Dockerfile ela é muito similar para quem é da área de desenvolvimento quando a gente está programando, e até eu faço uma analogia até com a parte de orientação a objeto. Né? Então a gente tem aqui a primeira parte, a primeira linha do Dockerfile, que é o from, que é exatamente a linha que diz respeito à nossa imagem base, ou pode dizer assim, de que imagem que eu estou herdando as características, né, iniciais aqui dessa minha nova imagem que eu estou construindo, certo? Então, leve em consideração o seguinte aspecto. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, a gente está fazendo from Ubuntu latest. Então a gente está herdando as características primárias e principais aqui do que está definido na imagem Ubuntu latest, certo? Porém, o que a gente está fazendo é adicionar algumas coisas a mais. Então essa nossa nova imagem aqui, ela vai ter algumas coisas a mais que a Ubuntu latest. Então ela vai ter o quê? Aqui no run, a gente pode ver, por exemplo, né, aqui nessa parte aqui, que a gente executa o apt-get, update, aí a gente tem um apt-get install, ele basicamente ele instala o curl, certo? E no final ele faz ali um RM, ele remove ali uma pasta, certo? Exatamente, deve ser algum resquício ali do apt-get para não deixar vestígios ou arquivos indesejados nessa imagem, também fazer com que ela fique pequena sempre, certo? Ele gera ali uma variável de ambiente ali do passo 3, se você for ver aqui na imagem, certo? Então ele seta uma variável de ambiente chamada de site URL com valor http example.com. Ele seta ali o workid, que é data, o volume também o data, certo? E ele chama o comando, a execução propriamente dita desse container. Ele faz ali um curl, chamando como o endereço vem da minha variável de ambiente e o resultado desse cara ele guarda num arquivo chamado results dentro da pasta data que está ali dentro do workid, que vai ser mapeada para um volume que a gente pode usar aqui dentro do nosso container, certo? Bom, e o que é interessante você pensar agora? Vamos supor que eu construí um container, mas eu posso ter ali uma fase intermediária dele. Eu posso, de repente, ter uma base ali para fazer algumas coisas meio que comuns ao que eu faço dentro do comportamento que eu espero do meu container, mas outros subcontainers podem herdar agora a minha imagem e poder dar outras funcionalidades também. Então, é realmente um conceito muito legal e sempre, quando eu comecei a aprender isso aqui, a forma que eu quando eu li isso aqui, falei, puxa, quando eu vi, pô, me lembra muito a parte a sacada que eles tiveram com um pouco da orientação a objeto. Claro que só essa parte de herança e tudo mais, que eu acho um conceito bem interessante e que promove bastante a reusabilidade. Acho que esse é o grande aspecto, o grande benefício que a gente tem nisso aqui, tá ok? Bom, então tá na hora de praticar, certo? Então, aqui a gente já fez o seguinte, eu já baixei o mesmo zip que vocês já devem ter na máquina de vocês, então, deixa eu só vocês verem aqui, então baixei aqui na pasta aqui curl, então tá aqui bonitinho, certo? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um rm-rf curl e Então, vou unzip. fazer o seguinte, ó, unzip curl zip. Ok. Então aqui ele criou agora a minha pasta curl, certo? cd curl ls está aqui. Então aqui o que eu tenho basicamente de informação, tem o meu arquivo Dockerfile e uma pasta chamada vol, que a gente vai já entender o funcionamento dela. Né? Então aqui no meu Dockerfile, como vocês já viram, eu já expliquei ali, ele tem aqui definição, certo, do que a gente acabou de ler ali no que está no nosso material ali escrito desse capítulo, certo? Bom, então aqui a gente agora vai ter que fazer o build dessa imagem, certo? Então para fazer o build dessa imagem, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou chamar aqui deixa eu pegar aqui o comando que é o mesmo comando que a gente poderia fazer já a parte de só copiar lá do Docker build. Beleza. Então esse aqui é o comando que a gente
que você copia, né? No caso que copia e cola, o comando docker build. Então, só para a gente entender um pouco a semântica dele, é o seguinte: docker build, ou seja, para construir uma imagem, ponto. Então, esse ponto aqui significa o seguinte, que ele vai buscar que o meu arquivo Dockerfile esteja nesse meu diretório corrente, certo? E o nome dessa minha imagem se chama test-curl, certo? Então, essa é a maneira que você consegue criar, você consegue fazer o build, né? Ou seja, gerar sua imagem, certo? Para que isso seja a base, seja ali a classe, né, que vai gerar os seus containers e vai permitir que eles sejam executáveis, certo? Bom, então vamos aqui executar aqui esse cara. Então ele está construindo esse cara aqui, então ele está baixando, aqui todas as operações que tem que fazer, executando os comandos necessários, instalando ali o curl que também é necessário, certo? E já, pronto, acabou, gerou nossa imagem, simples assim, certo? Então realmente todo esse trabalho de containers é um negócio que é viciante, que realmente é muito legal, as coisas funcionam, então realmente é bem legal todo esse trabalho aqui. Então nossa máquina foi criada, então agora a gente pode executar aqui o que? O nosso Docker Images para ver o nosso banco de imagens local, certo? Então, ou seja, só para recapitular, lembre-se, quando aqui a gente vai acessar agora o nosso registro, ou registry, né? Então, ou seja, então eu tenho um registro aqui na minha máquina local que significa o seguinte: quais são as máquinas que eu já tenho? Eu já tenho aqui a referência delas, já fiz o download delas, elas estão aqui já no meu ambiente, certo? Se elas não estiverem no meu ambiente, eu vou ter que fazer um pull, ou seja, eu vou ter que trazer essas imagens lá do meu registro, que o registro padrão do Docker aqui é o Docker Hub, mas que a gente consegue trabalhar com outros registros também. Existem vários aí, várias opções, você consegue até criar um registro corporativo que fique só dentro da sua rede, e aí você consegue promover muita segurança com essa prática dentro da sua organização, certo? Se eu vier aqui no Docker Images, então ele vai trazer ali a nossa imagem, Então, Hello World foi aquela primeira do nosso primeiro capítulo. O Ubuntu também a gente usou o nosso capítulo logo na sequência, no primeiro exemplo que a gente fez. O Nginx foi o que a gente fez no exemplo anterior. E o test-curl é essa imagem que reside agora nessa VM dentro do nosso ambiente, certo? Então ela não existe ainda lá no Docker Hub. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente consegue empurrar essa máquina para lá, certo? Fazer o push dela para lá. Bom, então a nossa máquina está aqui. E de acordo com o nosso material agora a gente consegue executar essa máquina. Então como é que a gente executa essa máquina? Então já fiz o Docker Build, ali bonitinho, já fiz o Docker Images e com esse comando aqui eu vou agora executar a nossa máquina. O nosso container, perdão. Então Ctrl C, vou lá no meu console, vou limpar aqui para ficar bacana e vou aqui dar um paste. Executei esse cara, então você está vendo ali o que? O resultado do curl, certo? Do comando curl. Então você viu ali que ele já bateu lá, tem ali um tempo gasto, tudo mais tal, velocidade e tal, e já fez toda a operação, que são na verdade é o log e é o resultado da execução do curl dentro do nosso ambiente ali, certo? Bom, então o que a gente está dizendo aqui com esse comando, certo? Então assim, docker run, certo? Basicamente aqui o nome da minha imagem é o test-curl, que é essa imagem que eu acabei de construir, certo? Aqui eu estou passando como volume o que? Eu estou passando uma pasta local chamada de vol, certo? E eu estou mapeando, você vai fazer o mounting dela com com a minha pasta data, certo? Que é uma pasta interna do meu container, certo? Com as permissões de leitura escrita, certo? Se a gente for aqui então como relembrando aqui, recapitulando, já que esse curl ele executa, ele faz uma chamada no site http://example.com, certo? E o resultado ele guarda num arquivo chamado results, fica dentro de data, então esse arquivo deve estar dentro do meu diretório local chamado vol, certo? Então se a gente vier aqui e der aqui, ele tem um results aqui dentro, certo? Antes de mostrar para vocês os results, eu tenho aqui, deixar uma cola aqui meio que pronta, do seguinte, para você ver o que esse example.com é. Basicamente é um site de exemplo para você poder aí fazer teste, demonstração, coisas como a gente está acabando de fazer aqui agora. Example.com é só um domínio para retornar ali um resultado para a gente, para criar algo mais ilustrativo para que vocês todos possam entender. Aqui o código fonte dessa página, eu tenho aqui, title example domain,
Então aqui tem example domain, this domain is for use, illustrative examples, blá blá blá. Então tá aqui tudo bonitinho. Então isso aqui é o código fonte, certo? Então lembra que o curl ele executa uma chamada HTTP e o resultado, independente do que for, ele vai guardar nesse arquivo. Eu poderia ali chamar uma API, poderia chamar sei lá, um outro recurso HTTP e de acordo com o resultado gravar essa informação ali dentro daquela minha pasta, certo? Perdão, daquele meu arquivo dentro dessa minha pasta. Então se eu vier aqui agora e der um Ctrl L, né, para limpar, dar o clear, e der um cat no meu vol results, certo? Eu vou ver basicamente a mesma página HTML que eu acabei de mostrar para vocês. Significa que a execução do curl foi lá, bateu naquele endereço que a gente especificou na variável de ambiente lá dentro do nosso Dockerfile. O resultado ele foi lá e gravou dentro desse meu arquivo, dentro dessa minha pasta, dentro desse meu volume, certo? Que está aqui local. Então, ou seja, eu fiz uma forma do meu host interagir com o meu container e o resultado do que outrora estaria apenas dentro do container, agora faz parte. Eu consigo ver isso aqui também de dentro do meu host, que é essa VM, que é a hospedeira do Docker Engine, né, do motor Docker, que está rodando aqui no momento, tá ok? Bom, bem interessante, né, pessoal? Muito, muito legal essa parte. E aí, só para concluir essa parte aqui do treinamento, eu queria... Do treinamento não, perdão, né? Ainda falta bastante coisa. Desse capítulo, ainda, a gente tem aqui o seguinte. Aqui eu falei e tá tudo certo. Beleza, então, só como última coisa aqui dessa parte prática, né, desse capítulo, eu queria falar para vocês do seguinte, né, assim, a relação que existe de containers versus servidores físicos e até máquinas virtuais, e o que a gente quer dizer com isso aqui, né, que um container tem uma atividade de executar, ele se inicia, ele se configura, tem executa os comandos e muitas vezes, se for o caso, ele morre, ou seja, eu posso matar um cara, subir outro, eu posso ter versões diferentes, eu tenho um monte de coisa muito bacana nesse mundo que a gente chama de Cloud Native, né, que são basicamente essas arquiteturas que dependem, confiam muito na execução e usa os containers muito como arcabouço para poder ter todo esse mundo baseado em microserviços e toda a orquestração necessária dentro dele. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente tem que ter isso aí em vista, né? Quem está vendo isso aqui pela primeira vez, no passado a gente tinha uma relação muito intimista com os nossos servidores, né? Com os provedores de serviço que a gente tinha ali dentro. Então, quase como se fossem... eu ouvi isso numa palestra assim, super legal, eu queria compartilhar exemplo com vocês. Como se fosse uma relação com nossos animais de estimação, como se fosse um cachorro, nosso gatinho, coelho, assim por diante, sei lá. Qual animal de estimação você tem? Pode ter um amigo que tinha um furão, então seja qualquer um. Mas essa relação de carinho, né, é a relação que as pessoas tinham antes, né? Eu já estou aí há um tempo no mercado, então seja, eu trabalhei em empresas onde a coisa mais interessante era como que eles chamavam, né, os seus servidores, né? E na minha época de consultoria também, eu até catalogava, que eu achava, tinha vários exemplos interessantes. Eu já vi de tudo, já vi nome de cobra, já vi nome de países, personagens da DC, tem vários bem interessantes, né? Até, se vocês foram lembrar, há muito tempo atrás, o servidor de pagamentos da Amazon se chamava Óbidos, né? Ou seja, então toda vez que eu via ali alguma operação que eu via Óbidos, né? E aí para mim tem uma memória afetiva, porque a minha irmã mora em Óbidos, Óbidos fica no interior do Pará, e a Amazon tem essa relação, que a família de Jeff Bezos morou na região e tudo mais e tal, então eles têm uma relação ali forte com esses lugares. Não é à toa que o nome Amazon vem daí, né? Sem fazer um spoiler das biografias do Jeff Bezos, mas tem uma parte ali bem interessante que foi ali naquele lugar. Mas só para mostrar para vocês que até uma própria Amazon no passado tinha essa visão, né? Então ali eu tinha outros também que eu não lembro agora, mas o Óbidos, ele para mim ficou bem marcante, que eu sempre via ali a URL do Óbidos, não lembro se era servidor de pagamento ou de busca, mas era um dos caras bem importantes, certo? Hoje em dia não existe mais isso. Quando a gente pensa em containers, a gente pensa numa execução extremamente efêmera. Então, ou seja, eu posso ter o container, eu posso criar, posso matar, posso, né, fazer o que eu não tenho muito essa relação próxima com eles. Então, nessa analogia que eu escutei nessa palestra, é como se fossem os animais de corte, né? Então, ou seja, quando você pensar aí numa vaca, num frango, sei lá,
um porco, ou tipo animais que você, né, para abate, para consumo, para corte. Se você for vegano, mil perdões por esse exemplo, talvez não seja um dos exemplos mais felizes, mas eu queria só ilustrar essa visão que a gente tem que ter quando a gente pensa em containers, né? Afinal de contas, o que vocês viram aqui e essa execução ela é muito interessante porque você começa a associar aqui o porquê agora os microserviços são tão relacionados e tão próximos de serverless, né? Ou seja, arquiteturas que você não tem servidor. Porque realmente você tem ali, você pode criar toda uma infraestrutura, todo um microsistema operacional com um microserviço ali dentro, executar a operação, ele fez o que tinha que fazer e ele vai embora, acabou, não existe mais. Né? Então, ou seja, é isso que a gente tem que pensar quando a gente está imergido nesse mundo de microserviços, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando do curso até aqui, tem um monte de coisa que a gente quer compartilhar com vocês e a gente se vê no próximo capítulo. Vamos lá!